E a outra necessidade era uma necessidade sentimental. Ele queria ver o seu filho na fé, ele tinha saudades de Timóteo e queria ainda dar um abraço em Timóteo, conversar com Timóteo, e muito provavelmente ele queria que Timóteo assumisse o seu lugar, o seu ministério, assumisse a posição de liderar todo aquele trabalho evangelístico que ele, Paulo, tinha aberto junto com Timóteo, Silas, Marcos, Lucas. E ele agora fala da equipe. Ele fala: por que a minha grande necessidade que você venha? Porque eu estou só o Lucas está comigo. Então ele vai falar de Demas. Ele fala que Demas o abandonou, amando o presente século. Nós não sabemos o que Demas fez, porque Demas deixou Paulo, mas sabemos que muito provavelmente ele não quis suportar novamente uma perseguição, porque a perseguição era muito grande ali. Ele corria risco até de ser condenado também junto com Paulo. Então ele o abandonou. Ele amou o que? O presente século aí pode não ser aí amar as coisas do mundo, mas preservar sua própria vida. Então ele resolveu ir embora, fugir, para não morrer. Pode ser isso. Nós não podemos afirmar que Demas fez alguma coisa errada ou pecou, mas ele abandonou Paulo, seu amigo íntimo, seu amigo que ele estava sempre presente com ele, muitas vezes correndo perigo, sendo preso, mas abandonou na hora que Paulo mais precisava, que era o final da vida de Paulo. Então era uma coisa grave que ele estava fazendo. Era também uma coisa espiritual que ele estava fazendo. Estava abandonando o seu amigo na hora principal, na hora que ele mais necessitava. Então, vamos dizer aí que Paulo poderia estar dizendo: amou o presente século aí, preservou a sua vida. Alguns entendem que pode ser que Demas tenha amado as coisas materiais, financeiras, estava mais preocupado em ganhar um dinheiro, a ter uma posição financeira melhor do que ficar ali sofrendo pelo Evangelho. Então ele fala que Crescente foi para a Galácia. Alguns entendem aí que essa da palavra no original é Gália, uma região ali que hoje é a França, Podemos imaginar aí que eles tenham ali aberto um trabalho naquela região e que Crescente foi para lá. Tito havia ido então para a Dalmácia. Então cada um fazendo a obra de Deus. Ele só fala que o abandonou realmente o Demas, não os outros. Os outros estavam fazendo a obra de Deus, estavam ocupados fazendo a obra de Deus, tiveram que ir embora, não podiam mais ficar ali parados. Então ele diz que só o Lucas, o médico amado, assim chamado, estava o acompanhando. Talvez porque Paulo necessitava de ajuda de um médico. No final da sua vida ele apanhou muito. Imagine, as dores no final da vida aparecem. O que você fez durante a sua vida, no final da sua vida existe aquele problema sério das dores aparecerem. Tantas pancadas que Paulo levou, e isso agora o resultado seria dores que ele passaria, muitas dores, muitos problemas, ossos que não estavam bem no lugar certo, ossos que às vezes estavam até trincados. Imagine aí quantas dores, quantas coisas, quantos socos, pontapés, quantas chicotadas, quanto sofrimento Paulo passou. E agora as dores na velhice aparecem. Então nós cremos que ele necessitava da presença de Lucas para tratar dele. Lucas não poderia depor a favor de Paulo no seu julgamento, porque ele era um médico, um profissional. E também tinha uma coisa: ele correria o risco de perder todo o seu trabalho de registros que ele tinha feito, porque ele estava escrevendo o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Ele correria o risco de perder todo esse trabalho, desse trabalho ser confiscado pelos governantes romanos, queimado esse material, destruído. Então nós acreditamos que por isso Lucas não pôde se apresentar em defesa de Paulo, porque ele diz que não teve ninguém para defendê-lo perante os juízes.
E ele se lembra de Marcos, aquele mesmo Marcos que era sobrinho de Barnabé, que morava em Jerusalém, né? Muitas vezes os discípulos foram ali, estiveram ali na casa dele, foram que oravam, intercederam por Pedro que estava preso. Então ele diz, olha, traze Marcos quando você vier, que ele me é útil, muito útil aqui, eu preciso dele aqui. Marcos estava escrevendo o Evangelho de Marcos nessa época. Provavelmente nessa época Pedro então já tinha morrido, Marcos andava muito com Pedro, Pedro já havia morrido, e Paulo agora precisa do Marcos para ajudá-lo naquela região, e quem sabe a visão de Paulo era colocar Marcos para dirigir a igreja ali em Roma, porque Marcos entendia daquela região ali, já tinha morado ali, já tinha evangelizado ali, conhecia a situação daquele local. E ele fala que Tíquico, que também o ajudou muito, ajudou até a escrever várias cartas, ele diz, olha, mandei Tíquico para Éfeso. Então, Timóteo sairia de Éfeso para ver Paulo, e o Tíquico ficaria no lugar de Timóteo, dirigindo a igreja em Éfeso, enquanto Timóteo estivesse com Paulo. Então agora ele se lembra das suas necessidades físicas, já que agora ele tinha falado da sua necessidade de que Timóteo estivesse com ele no final da sua vida, e falou das necessidades da obra de Deus, que cada um está fazendo o que precisava ser feito, está em cada um no lugar que precisava estar, e ele se lembra agora das suas necessidades físicas e da sua necessidade de sua alma. Então ele fala, olha, quando você vier, você traz aí então a capa que eu deixei em Trode, na casa do Caspo, provavelmente lá é que ele foi preso, e deixou para trás o seu material, inclusive a sua capa, que era a capa para ser usada no inverno, quando fazia frio, estava já chegando essa época. Então ele diz, traz a capa e traz também os livros, os pergaminhos que eu deixei lá na casa do Caspo, em Trode. Naquela época o material era principalmente feito de árvores ou de pele de animais. Então aqui nós entendemos que existia tanto um como o outro. Esses feitos de árvores se perdiam mais rapidamente e os escritos em pele de animais duravam mais tempo. Então ele pede esse material todo que ele tinha guardado, porque ele precisava desse material, ele queria ler, ele queria estudar a palavra de Deus, ele queria ainda relembrar muitas coisas que Deus havia dito para ele. O próprio Jesus apareceu a ele e disse para ele. Então ele precisava desse material para passar todo o tempo que ele tinha disponível ali, consultando esse material, lendo, estudando esse material. E ele faz uma advertência a Timóteo, ele se lembra de alguém que provavelmente esse alguém é que o entregou às autoridades romanas. Quem sabe essa pessoa que o delatou e ainda o acusou perante as autoridades romanas, que é Alexandre o Latueiro. Esse Alexandre o Latueiro poderia ver Timóteo lá em Trode e o delataria também. Então ele diz, cuidado com Alexandre o Latueiro. E ele diz, olha, Alexandre me resistiu. Então veja só, que muito provavelmente esse Alexandre, além de o delatar, além disso, ele provavelmente no julgamento de Paulo foi uma testemunha de acusação contra Paulo. E ele diz, o Senhor pague Alexandre o Latueiro conforme as obras que ele fez. Então é a única pessoa que Paulo parece que deixa realmente registrado que ele deseja que Deus retribua ele conforme as suas obras. Já os seus companheiros, ele diz, olha, eu estive sozinho na minha defesa, ninguém me ajudou, mas Deus não impute a eles essa falta. Então a todos ele não desejava mal nenhum. Ele diz, olha, apesar de todos me abandonarem, tem um que não me abandonou, o principal, que é Jesus. Então ele diz que Jesus esteve presente com ele, todo o tempo confortando, animando, todo o tempo dando a ele a esperança da vida eterna. Então ele estava tranquilo porque o próprio Jesus o confortava. Jesus nunca o abandonou. Como está na Bíblia, eu não te deixarei, não te desampararei. Então Jesus até o fim da vida de Paulo estava ali presente na vida de Paulo. E pelo que ele diz, ele aproveitou ainda para pregar durante o seu julgamento, para que muitos gentios ainda ouvissem a palavra de Deus, a pregação do Evangelho,
Até na última oportunidade que ele tinha, ele aproveitou para falar a palavra de Deus. E ele diz que durante esse julgamento, esse último julgamento que ele tinha participado, ele não foi condenado à morte, escapou da boca do leão. Quer dizer que ele escapou aí da morte certa, que todos julgavam que ele ia dessa vez morrer, ia ser condenado, mas ele escapou. Então ele tinha ainda um tempinho para ainda estudar a palavra de Deus, para rever Timóteo, para organizar a igreja, como é que ia continuar depois da sua morte. Então era uma despedida, mas não era imediata, ele tinha um tempinho ainda, mas ele sabia que esse tempinho era curto. Então nesta lição nós vamos ver aí as seguintes partes. Parte 1, a consciência da morte não traz desespero ao crente fiel. Tópico 1, seriedade diante da morte. Tópico 2, a certeza da missão cumprida. Dentro disso aí nós vamos dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Na parte 2, o sentimento de abandono. Tópico 1, o clamor de Paulo na solidão. No tópico 2, a serenidade dos últimos dias. E no tópico 3, preocupações finais com o discípulo. Na parte 3, temos aí a certeza da presença de Cristo. Tópico 1, sozinho perante o tribunal dos homens. Tópico 2, sentindo a presença de Cristo. E no tópico 3, palavras e saudações finais. Vamos ver a introdução que diz: Paulo tem consciência de que seu ministério está chegando ao fim. A segunda epístola a Timóteo, na verdade, é uma forma comovente de dizer adeus ao seu amado filho e à igreja do Senhor. Paulo exorta Timóteo a respeito da responsabilidade que é estar na liderança de uma igreja e faz uma revisão do caminho que havia percorrido em sua jornada com o Salvador. Combati o bom combate, 2 Timóteo 4,7. Paulo não estava pesaroso com a partida, pois suas dores e sofrimentos com certeza foram esquecidos diante da certeza de que fez um bom trabalho e que cumpriu a missão para a qual foi designado pelo Senhor. A morte é inevitável. Um dia, líderes e liderados terão que enfrentá-la, porém, o que faz diferença é a maneira como a encaramos. Nós vamos dar aí para você agora uma situação. Qual era a situação de Paulo? O que estava acontecendo à sua volta? O que estava ocorrendo nessa época que ele escreveu aí esse capítulo, né, de despedida? Vamos ver aí alguma coisa que foi escrita sobre isso aí. Se você pegar aí o livro de 2 Timóteo, o Testamento de Paulo à Igreja, do Hernandes Dias Lopes, comentários expositivos da editora Agios, ele escreve assim: a primeira prisão de Paulo foi por motivação religiosa, a segunda por motivos políticos. A primeira prisão estava ligada à perseguição judaica, a segunda vinculada ao decreto do imperador. Da primeira prisão, Paulo saiu para dar continuidade à obra missionária. Da segunda, Paulo saiu para o martírio. Em 49 d.C., o imperador Cláudio expulsou de Roma todos os judeus. Atos 18:2. Muitos deles, a essa altura, já eram cristãos. Mas em 64 d.C., houve um terrível incêndio em Roma e o imperador Nero lançou a culpa dessa tragédia sobre os judeus e os cristãos. Nero chegou ao poder em outubro de 54 d.C. Insano, pervertido e mau, era filho de Agripina, mulher promíscua e perversa. Na noite de julho de 64, um catastrófico incêndio estourou em Roma. O fogo durou 6 dias e 7 noites. 10 dos 14 bairros da cidade foram destruídos pelas chamas vorazes. Segundo alguns historiadores, o incêndio foi provocado pelo próprio Nero, que assistiu ao horrendo espetáculo do topo da Torre Mecenas, no cume do Paladino, vestido como um ator de teatro, tocando sua lira e cantando versos acerca da destruição de Troia. Pelo fato de 2 bairros em que havia grande concentração de judeus e cristãos não terem sido atingidos pelo incêndio, então Nero encontrou uma boa razão para culpar os cristãos pela tragédia. A partir daí, a perseguição contra os cristãos tornou-se insana e sangrenta. Faltou madeira na época para fazer cruz, tamanha quantidade de cristãos crucificados. Os crentes eram amarrados em postes e incendiados vivos para iluminar as praças e os jardins de Roma. Outros, segundo o historiador Tácito, foram jogados nas arenas, enrolados em pés de animais, para que cães famintos os matassem a dentadas. Outros ainda foram lançados no picadeiro, para que touros enfurecidos os pisoteassem e esmagassem.